antiga. Eu quase casei no Maracanã. O Maracanã é minha segunda casa. E Maracanã cabe mais gente. Se você for pensar pelo lado financeiro, né? Pô, seria demais, cara. Eu tava lá em 93, foi lindo demais, Comebol. Mas dá pra botar 70 mil, o Newton Santos 40, 42 na final. Com todo talvez. respeito e admiração e carinho que eu tenho pelo Newton, eu acho que um Maraca. E tem uma outra coisa daí do Maracanã, que também não seria um simbolismo pro Botafogo voltar a ser campeão no Maracanã e o Botafogo mandar um jogo no Maracanã. Sim. Que eu não tenho esse dado aqui de cabeça, mas tem muito tempo que o Botafogo não joga como mandante, né? Porque tem os clássicos do Campeonato Carioca que o Botafogo manda o Newton Santos, mas quando tava fechado, acho podia que foi mandar Libertadores, 2000 e... Pode ser. Acho que foi. Olha quanto tempo que o Botafogo não é mandante 2017, no Maracanã. Não, 17 foi no Maracanã ou foi no Newton Santos? Foi no Maracanã, fui lá. Foi no Maracanã. Olha quanto tempo que o Botafogo não é mandante no Maracanã. E o Maracanã, tem um tempinho, sim. eu tenho essa visão também mais romântica que o Maracanã é a casa de todo mundo. Com no certeza, Rio. lógico. Então o Botafogo ser campeão no Maracanã ainda não seria importante para marcar um pouco esse espaço de o Maracanã também é minha casa? Porque o Botafogo e o Vasco acabaram perdendo isso um pouco nos últimos anos. Eu acho até mais o Botafogo. Eu acho que o Maracanã seria um aspecto financeiro. De você poder botar mais gente e lucrar numa final, aí não tem o que reclamar, né? O ingresso vai ser um pouco majorado, o preço é de uma decisão. Aspecto sentimental também, porque quem viveu, assim, aquela década de 90 vitoriosa, tem saudade, quer reviver de novo naquele palco, sabe? Maracanã trouxe muitas alegrias pra gente. Eu acho que seria ideal um jogo lá. E aí eu tenho outra pergunta que a galera do Pop Bola também fez. Mas esse título do Botafogo, eu já tô tratando aqui o Botafogo como campeão, não, mas a gente tá aqui fazendo esse aspecto de previsão momento, mesmo. É o momento. Botafogo é líder com 10 pontos de vantagem. Botafogo acho que não consegue nem mais perder a liderança no primeiro turno, se bobear muito. Se depender de outros resultados. Ele tá 4 rodadas na frente. Faltam 5 para acabar. Tem um Coritiba em casa, que é uma, né, com todo respeito ao Coxa, lá, uma obrigação ganhar. A diferença de número na tabela é gritante. Tem agora o Bragantino. O Bragantino tem mais um jogo. Eu acho que dá. A gente já tem virar bem. Dá pra imaginar o Botafogo campeão do primeiro turno. Do primeiro turno. Eu até me perdi que eu tava falando Botafogo campeão no primeiro turno, mas assim, voltei. Em qual lugar da estante tá esse título do Botafogo, assim, importância? É o título de 89? O que ele ultrapassa? É o de 89? É o de 95? Vira o título mais importante da história do Botafogo? Tratando o Botafogo com respeito, eu tô tratando com todo respeito, mas assim, porque o Botafogo viveu um momento muito ruim nos últimos anos, mas muito ruim mesmo. E voltar a ser campeão com esse novo modelo de SAF, dá pra gente imaginar que é o maior título da história do Botafogo, isso daí, até maior que o de 89? Maior que o de 89, assim, os mais novos vão falar que absurdo, está falando que é um título carioca mais importante, mas só a gente sabe o que é ficar 21 anos sem ganhar nenhum título. E esse título abriu portas para vários outros títulos para uma década vitoriosa. Então, foi uma mudança de chave, virada de chave, sabe? Pessoas de 18 anos, que eu escrevi o livro de 89, então eu posso falar com muita propriedade, que nunca tinham visto, nunca tinham abraçado o pai durante um título, sabe? Então, aquele título, depois de... Tanto que a gente foi campeão também em 90 e ninguém fala. Fala daquele título de 89. Pouca gente até não lembra, né? Que foi bicampeão. E depois daquele título, a gente foi campeão em 90, e veio 93, veio Tereza Herrera, vieram vários torneios Rio-São Paulo, veio o Brasileiro de 95, veio a Comebol de 93. Então, foi um título que, botou o pé na porta, entendeu? Então, para esse título ser considerado o mais importante, a gente tem que esperar mais um pouquinho o que vem além. Se no ano que vem a gente ganha Libertadores, por exemplo... Eu vou dizer, realmente, esse título foi o título mais importante da nossa história. Porque não é o título em si, é tudo que aquele título traz pra gente a seguir, entendeu? Porque não adianta nada você ser campeão num ano e no ano seguinte você cair, você voltar a ser o que era. Então, o título de 89 fez a gente só subir. A gente foi só ganhando, ganhei brasileiro, ganhei, sabe, Comebol, que é um título internacional. Então, eu acho que, por enquanto, ainda não. Mas a gente está precisando. A história recente do Botafogo é, sim, o mais importante. Bom, a Aline fez um livro, né? Então, eu era criança. Lógico que pelo jornalismo a gente lê, escuta, conversa. Mas eu não vivi aquele momento, né? Então, assim, ela fez um livro com os personagens. Ela pode falar com muito mais propriedade do que eu, do que foi aquele sentimento, do que aquilo significou. Eu acho que dessa parte sentimental pro clube e pro torcedor, é um título que vai ser difícil, né, de ser batido.
Mas, e em termos de importância, apesar do Campeonato Carioca, naquela época, totalmente diferente do que é desvalorizado hoje, naquela época o Campeonato Carioca, até mais atrás, né? Quando eu converso com o Gerson lá na rádio, o Campeonato Carioca era um campeonato quase que brasileiro. Os times eram as potências. Eles viajavam, excursões, coisas que não tem. Era até junho, né? A final foi em junho, foi 21 de junho. Não tinha esse tanto de Copa, assim, brasileiro desse jeito, Copa do Brasil. A Libertadores era uma outra coisa. Então, assim, o Campeonato Carioca, ele era uma espécie de um Brasileirão, uma Copa do Brasil hoje, por importância. Então, na época, tinha a relevância, né? Mas, tirando esse lado sentimental, eu acho que esse passa a ser mais importante, sim, se conquistar. Porque projetando o SAF e o futuro é também uma quebra de um momento, né? Que entra para a história do Botafogo. Primeiro título da SAF, né? Teria o mesmo grau por também ser brasileiro de 95, mas com um asteriscozinho assim marcado ali que vai ser a esperança do futuro do clube, né? De ser mais que isso, ser uma Libertadores, seja o que for. E qual é o tamanho da pressão que esse título coloca no projeto do Botafogo? Eu vou perguntar porque, assim, é um projeto que era um projeto a longo prazo. Não sei nem se John Textor imaginava ser campeão brasileiro no segundo ano de projeto. Eu acho que não. Eu acho que não. Ele fala isso com todas as letras, né? Acho que não. Então, qual é o tamanho da pressão? Porque o torcedor do Botafogo, assim como qualquer torcedor de time grande do Brasil, é um torcedor exigente. Não dá pro Botafogo ser campeão brasileiro, não dá pra ser voo de golfinho, né? Que sai da água. Botafogo, se for campeão brasileiro, vai ter que montar um elenco ainda mais consistente, vai ter que ter mais reforços. Mas ele vai ficar animado, né? Ele vai ver a nossa festa. Ele mesmo vai querer. Mas eu quero saber qual é o tamanho da pressão dentro desse projeto. Porque, assim, o que era um projeto de longo prazo pra dar certo, ele já deu certo e você quer dar o próximo passo. É uma pressão boa. É uma pressão boa, eu acho. Você acha uma pressão boa? Acho. Eu acho que não chega nem a ser pressão, sabia? Porque... é um incentivo. Como você falou bem, o projeto não era para ganhar nada agora. Ainda seria reestruturação mais à frente, melhorar uma competição sul-americana, sair de sul-americana para Libertadores, e aí você, não só o futebol, caminhando paralelo a isso, o clube associativo, zerando as dívidas para chegar no momento e a gente vê que tudo bateu certinho, né? O futebol com o pagamento dessa dívida. Então, sinceramente, eu acho que não coloca pressão. Eu acho que se o Botafogo ganhar esse ano e, por exemplo, não vier a ganhar um próximo ano, é normal. Não vou esperar que o Botafogo esse ano ganhando, ano que vem ele vai ter que ganhar também. Vou esperar que ele se reforce. Mas ele vai... Acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @ForaDoJogoCast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!